Nós vamos entrar aqui na palavra. Irmãos, quero falar aqui de duas coisas que têm sido nossos inimigos. Não vou falar para você que o diabo é uma delas, porque ele já é vencido. Agora, acabamos nós, às vezes, deixando nós mesmos ser os nossos piores inimigos. E eu quero ver aqui com você hoje duas coisas. Tem muitas coisas, mas duas coisas pelo menos aqui que são essenciais. Primeira delas, o pior inimigo chama-se incredulidade. Todo mundo sabe. É o pior. É o pior inimigo que existe na nossa vida, é a incredulidade. E esse espírito de incredulidade, ele está agindo na vida de muitos de nós. Porque nós acabamos fazendo igual Tomé, só crê no que vê. E a Bíblia diz que a fé é a certeza do que eu espero e prova do que eu não vejo. Então, muitas pessoas estão perdendo batalhas por causa da incredulidade. Por causa de muitas vezes deixar prevalecer a visão carnal. Ao invés de ter a visão espiritual, estão com a visão carnal. O que a visão carnal mostra? Ela mostra o problema, ela mostra a tragédia, ela mostra as impossibilidades, ela mostra aquilo que não podemos fazer. Mas a visão espiritual, que é a visão que nós temos que ter, ela nos leva além daquilo. Ela nos leva além dessa parede, desse teto. Ela nos leva além dos limites. Igual a fé da irmã. O filho estava com insônia. E a fé dela levou ela a trazer a fotografia, a crer naquela oração e crer naquilo que eu havia falado. É isso que nós temos que ter. É ter certeza. Muitas pessoas às vezes têm mais certeza nas coisas que o médico, o homem fala, que o diabo fala, do que naquilo que a palavra de Deus diz. A pior coisa que acontece é quando nós estamos ouvindo a palavra e não estamos acreditando no efeito daquela palavra. É igual Jesus disse para Marta: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Foi quando Jesus mandou que tirasse a pedra e a Marta não quis deixar. Ela falou: Senhor, não, já cheira mal, 4 dias já faz que ele está aí morto, enterrado. Quer dizer, se o Senhor tivesse vindo antes, quem sabe, mas agora não tem mais jeito. Aí Jesus deu aquela bronca que todos nós conhecemos: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Quer dizer, se nós cremos de verdade, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Nós vamos ver aquilo que aparentemente, ou até mesmo até mesmo aquilo que foi provado, que é impossível para o homem. Mas aí Jesus disse: para mim não é. Nós temos que crer nisso. Hebreus 11:6, o que diz lá? Vamos abrir lá, apesar de muitas pessoas já conhecerem. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus é logo depois de 2 Tessalonicenses. Passa lá Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vem Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz aqui, olha. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz mais: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é a primeira coisa, e que se torna galardoador dos que o buscam.
que se torna o recompensador daqueles que buscam a Ele. Então, se eu não acreditar, é em vão. Se você não acreditar, é em vão. É impossível agradar a Deus. É impossível eu ver a glória de Deus se eu não acreditar. Às vezes a pessoa está buscando pela família, mas aí você pergunta: você crê que Deus pode mudar? Ah, não sei, eu acho que eu creio. Não, você tem que ter certeza. Deus do impossível, ou dos impossíveis, Ele está de mãos estendidas para poder ajudar quem quer que seja. O Deus do impossível. Ah, mas olha, não tem jeito, eu já tentei, eu já fiz, já orei, já fiz campanha. Mas você fez tudo humanamente, no mundo físico, não crendo no efeito no mundo espiritual. As coisas no mundo espiritual é diferente do que os olhos físicos estão mostrando. Quando você começa a buscar, há uma batalha que começa a ser travada no mundo espiritual. Há uma batalha. E às vezes essa batalha acontece de demorar. Como demorou para chegar para Daniel a resposta da sua oração. A Bíblia diz 21 dias. Mas a resposta chegou. Mas chegou por quê? Porque Daniel, ele não duvidou. Ele não descreu. Ele não pensou como muitas vezes nós pensamos: ah, eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, porque eu estou pedindo, mas as coisas não estão acontecendo. Não, não fala assim. A Bíblia diz que o anjo chegou diante de Daniel e falou: ó, Daniel, és muito amado, e eu vim aqui para fazer-te conhecer, eu vim aqui por causa da sua palavra, da sua oração. Ele diz: desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a me buscar, começou a buscar a Deus, se humilhou diante de Deus, o anjo diz: foram ouvidas as tuas orações, desde o primeiro dia. E aí, eu vim aqui para trazer. O príncipe da Pérsia tentou me atrapalhar, o anjo diz. O diabo tentou atrapalhar, tentou impedir que a resposta chegasse até Daniel. Mas aí eu chamei, ele chamou ajuda. Ele chamou ajuda do outro anjo, se eu não me engano, Miguel. E aí, vim aqui para trazer a sua resposta. Agora imagine só, a resposta chegou para Daniel porque ele duvidou? Não, porque ele creu. Porque ele creu. Às vezes a pessoa mal começa a orar, e com 2, 3 dias, ou 3 semanas, ou um mês, não sei, ela já começa a retroceder. Ela já começa a concordar que talvez não é a vontade de Deus. É o que muitas vezes eu ouço falar. Ah, que talvez Deus não quer me dar. Não, irmãos, você não pode retroceder. A Bíblia diz que o meu justo viverá do quê? Da fé. Vai viver da fé. Não vai viver por aquilo que os olhos veem. Não vai viver dependendo das circunstâncias que ele está vivendo. Ele vai viver da fé. Ele vai crer até o fim que Deus vai fazer o melhor para ele. Amém? É assim que nós temos que viver. Agora, viver do jeito que muitos de nós estão vivendo, mal começa a orar, já começa a retroceder. Aí os dias vão se passando, já começa a fazer. Eu acho que talvez Deus não queira me dar. Eu acho que talvez não é a vontade de Deus. Não, para de pensar desse jeito. Para de agir dessa maneira. Creia. Se a Bíblia está dizendo que tudo é possível para aquele que crê, então vamos crer. Vamos acreditar. Ainda que você não consiga ver uma luzinha lá no fim do túnel,
com seus olhos naturais, mas creia, Deus está trabalhando por você. Acredita, a sua oração não é em vão, né? A sua vinda na casa de Deus não é em vão. Deus trabalha. É que às vezes acontece o que aconteceu quando Daniel orou. Acontece uma guerra. O diabo está querendo impedir a resposta de chegar a você. O diabo está querendo segurar de todas as formas e maneiras aquilo que você mandou ele soltar. Mas aí vem a palavra. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todo aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Seja bem sincero, não precisa responder não, mas com você mesmo. Quantas orações você já desistiu? Ou talvez você já esqueceu. Ou talvez você já não espera mais que aquela oração que você fez, ela se concretize. Talvez você até mesmo se conformou que não é a vontade de Deus. É pessoas que oram para Deus arrumar um homem, uma mulher de Deus para colocar no caminho dela, a demora ela desiste. É a pessoa que ora pela porta de emprego e pela demora ela começa a ficar impaciente, ela começa a ficar já sem esperança e começa já a falar coisa que não deveria falar. Isso é incredulidade, irmãos. Isso é incredulidade. É aquela pessoa que diante da situação difícil que ela vive, né, ela não consegue acreditar que Deus tem o poder para mudar aquilo, para reverter aquilo. Ela já começa a confessar que para ela não tem mais jeito. Não, joga isso fora. A incredulidade é o pior inimigo do crente. A incredulidade. A incredulidade é o pior inimigo do crente. Você vê que Deus reprova. Deus reprova a incredulidade. Deus não quer. Deus abomina a incredulidade. Os incrédulos não vão receber vitória. Você já ouviu, já leu na Bíblia, já ouviu algum testemunho de incrédulo receber vitória? Você não vai ver o incrédulo receber vitória. Quem recebe vitória é o crente. O crente, não rótulo, no rótulo crente, mas o crente, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que acredita que se aproximou de Deus e que Deus é galardoador dele, que Deus recompensa ele, que Deus não deixa a oração dele voltar vazia. Assim como ele diz que as palavras que saem da boca dele não voltam vazia, também não vai querer que a sua oração volte vazia. Deus não quer, irmãos, pessoas frustradas, mas Deus também não pode dar sem fé. Eu aprendi a oração na igreja tal, com missionário, com bispo, com pastor, com apóstolo, com padre. Não, eu fiz a oração conforme eu senti no meu coração, e eu creio que vai acontecer aquilo que eu orei. É assim que a fé funciona. Amém, Jesus? É a sua fé. Mesmo que você não saiba orar como muitos oram aí, como muitos oram palavras bonitas, mas às vezes são só palavras bonitas e mais nada. Você tem que crer, né? Igual um testemunho que eu ouvi há muitos anos, um missionário falando: pastor, o senhor não está na igreja da graça mais, mas o senhor não fala, não para. O missionário é um homem de Deus e abençoado, irmão. A gente não pode falar mal de quem é de Deus, não, né? Eu aprendi muito com ele, e graças a Deus, se eu estou aqui pregando hoje, é porque ele me deu a oportunidade para pregar, né? Não é verdade? Sim ou não? Então tem que falar dos homens que são bons. Então ele fala de um homem que lá em Ribeirão Preto, as galinhas, a criação dele estava morrendo tudo. Aí esse homem, ouvindo o missionário falar sobre determinação, ele chegou lá 5 horas da manhã, abriu a porta assim, 5h30, né, depois do programa missionário de madrugada. Ele falou: a partir de hoje não vai morrer um pato, uma galinha sequer nesse terreiro. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. E nunca mais morreu a criação dele no terreiro dele. Amém? É a fé, é crer. E esses dias aconteceu aqui com a gente. A irmã Maria, a mãe da Maria, a irmã Maria, mãe da Maria, estava morrendo lá na roça, lá, criação dela.
estava morrendo. Ô pastor, já estou perdendo tudo minhas galinhas aqui. Eu falei, mãe, em nome de Jesus, está repreendido, não vai morrer mais. Não vai morrer mais. Aí era um tal do cavalo, as cobras picando os cavalos deles bonitos lá, de raça, e cobra picando o cavalo, picou um cavalo lá, e um cavalo de raça. Cavalo, ô pastor, o pessoal da vizinhança estava querendo comprar esse cavalo de qualquer jeito. Ô pastor, agora a cobra mordeu o cavalo, tá? Irmã, leve esse óleo aqui, só vai passar lá, em nome de Jesus, o veneno da cobra não vai ter poder sobre ele. E o cavalo está vivo lá para a glória de Deus. Quer dizer, é a fé. É a fé, não é ficar lá, ai meu Deus, será que vai acontecer? Ai meu Deus, e se não acontecer? Não, creia, acredite. Quem falou para você? Ah não, a palavra de Deus diz que tudo que eu falar no nome de Jesus vai acontecer. Eu creio e agora vai acontecer em nome de Jesus. Isso é fé, amém? Isso é fé. Ah não, mas é o meu filho que é o problema, meu marido que é o problema. Não sai do boteco, não sai do bar, não sai do céu onde fala, a partir de hoje vai ter que sair, porque em nome de Jesus eu repreendo aquele demônio que leva ele para esses lugares. Em nome de Jesus vai sair, porque eu repreendo todo o mal contra a vida dele. Acabou. Ah, é simples assim? Quando se faz na fé, não é quando eu faço por costume. Porque hoje, falar tá amarrado em nome de Jesus é costume. Você pode perguntar para os seus filhos dentro das escolas aí, está amarrado. Virou costume. É uma coisa corriqueira. Está amarrado em nome de Jesus. Não é assim? Dentro das escolas é assim. Em qualquer lugar assim. Qualquer coisa, está amarrado. Mas às vezes fala está amarrado só da boca para fora. Não, você tem que crer. Você tem que sentir as cordas apertando o diabo ali. As cordas amarrando toda a potestade do inferno. Quando você falar está amarrado, você tem que imaginar o demônio sendo amarrado em nome de Jesus, e assim vai ser. Amém? Você não tem que ficar aí só apenas em palavras. Você tem que ter palavras não vazias, mas palavras cheias de fé em nome de Jesus, cheias de poder. Amém, Jesus? Porque enquanto as pessoas vivem nos costumes, né? É igual quando nós éramos religiosos. Qualquer coisa que dava pra gente, a gente fazia. Faz essa oração de não sei quem, a oração não sei das quantas. Vai lá, acende 7 velas em volta do poste lá. Vai lá, planta a bananeira lá em cima do morro lá. A gente fazia por costume religioso, achando que ia coisar. Mas o que mudava? Mas fazia porque você está fazendo, porque mandaram eu fazer aqui, vai dar certo, não sei o que, e nunca dava, né? Quer dizer, agora faz o que a palavra de Deus diz para você ver. Usa o nome de Jesus para você ver se não muda. Invoca o poder de Deus, crendo, para você ver se não muda. É igual nós vemos 2 exemplos. Um exemplo, melhor dizendo. Eu já li em Lucas 9:52, se não me engano. Os discípulos querendo fazer o que Elias fez. Quando os samaritanos negaram o pouso para eles falaram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós clamamos agora e que o fogo do céu desça e consuma eles, como Elias fez? Aí Jesus deu uma bronca: não vim aqui para destruir ninguém, não, vim aqui para salvar, né? Vocês têm que saber de qual espírito vocês são. Mas eles tiveram uma ousadia. Eles acreditavam que da mesma maneira que Elias orou e o fogo desceu, o fogo ia descer também na hora que eles orassem. É isso que você tem que crer. Você tem que acreditar que a sua oração é tão poderosa quanto a oração de qualquer pessoa, irmãos. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A sua oração é tão poderosa quanto a oração de qualquer homem de Deus que você tem visto aí em evidência, que você tem visto Deus usar ele. A sua oração também é poderosa como a dele. Amém? É igual a Bíblia diz a respeito da figueira lá que secou. Jesus falou para Pedro: ora, tende fé em Deus. Quer dizer, acredita em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um, está lá em Marcos 11, qualquer pessoa que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será. Quer dizer, é isso que Jesus quer que nós façamos.
Qualquer pessoa. Ah, mas a oração do fulano, a oração do ciclano. Não, a sua oração é poderosa também. Mas você tem que crer no que você fala. Você tem que acreditar nas palavras que você ora. Você tem que acreditar que no nome de Jesus vai acontecer aquilo que você diz. Amém? Para vencer, nós temos que vencer. Irmãos, o que tem de crente amarrado por causa da incredulidade, o que tem de crente preso por causa de incredulidade, ainda que ele ora, que ele busca, que ele clama, mas não está acontecendo. Por quê? Porque ele está buscando, às vezes no desespero, às vezes na agonia, mas não está acontecendo. Porque a incredulidade é o grande inimigo. Olha Mateus 22, Mateus capítulo 22, só para fechar essa parte aqui, versículo 29. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 22, versículo 29. Outro inimigo, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é outro inimigo nosso. Mas deixa eu falar para vocês, não é a falta de conhecimento por você não ouvir, é por você não se aprofundar, é por causa de você não se aprofundar naquilo que você tem ouvido falar. Jesus disse para aqueles religiosos daquela época e serve para nós hoje. Mateus capítulo 22, versículo 29. É porque não crê, o outro é por não conhecer. Jesus disse: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos de nós erramos, muitos de nós estamos perdendo, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que quer dizer isso? É que a maioria das pessoas, irmãos, crentes, eles ficam com aquilo que os homens lhe falam, não naquilo que eles procuram conhecer. Oséias mesmo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, quantas vezes você pega na Bíblia para ler na sua casa? Quantas vezes você tira um tempo para você ter a sua leitura pessoal? Ah, eu não sei ler. Chama o teu filho, manda ler para você. Chama o vizinho, chama alguém para ler para você. Você tem o costume de ter o seu estudo pessoal? Ah, pastor, eu não entendo nada. Mas é igual na escola. Quando entramos na escola também não sabíamos nada, mas fomos aprendendo, sim ou não? Se você for lendo e perguntar a outras pessoas que têm um pouco mais de experiência que você no Evangelho, apesar que hoje tempo de Evangelho não quer dizer nada, porque tem gente que tem 20 anos e não sabe onde está o Salmo 23 na Bíblia. É porque não tem o costume de ler. E quando eu não leio, eu não conheço, eu não vou ter o conhecimento. É igual você entrar na escola e sentar lá e ficar 10 anos ali sentado na cadeira ali e não abrir o livro. Ainda que você ouça a explicação, mas se você não estuda, se você não se aprofunda, você vai ter conhecimento, sim ou não? Eu falo porque eu conheço. Eu fiquei na minha juventude na escola 3 anos direto cursando a 5ª série primária antiga. 3 anos repetindo. Eu só ia, ouvia e mais nada. Não queria, em casa eu não tirava um tempo para estudar. E aí vinham as provas e eu era reprovado. E tem muito crente sendo reprovado por causa disso, porque na hora da prova ele não tem o conhecimento como agir, como passar por aquilo, e acaba sendo reprovado. Você está me entendendo, sim ou não? Não sei se o exemplo ficou claro, mas é o melhor que eu achei. É assim, às vezes a pessoa senta, irmãos, não adianta, eu terminei o ensino fundamental, vou para a faculdade, mas tem que passar primeiro por um cursinho, vestibular, não tem? Não é isso?
Agora, se lá no vestibular, no cursinho, você não se aplica, você vai ficar. Você vai ver amigo seu, amiga sua, lá na frente daqui a 5 anos e você no mesmo lugar. É a mesma coisa na fé. É a mesma coisa na fé. Quem não se aplica a aprender mais, a Bíblia diz que nós temos que procurar crescer no conhecimento e na graça. Você tem que conhecer os seus direitos em Cristo Jesus. Você tem que conhecer aquilo que pertence a você em Cristo Jesus. A Bíblia é complicado. Não é complicado, é nós, desculpe a força de expressão, é nós que somos preguiçosos. É nós que somos preguiçosos. Preguiçosos para ler. O povo brasileiro, já a cultura nossa é essa. Não é muito dado à leitura, sim ou não? Não gosta de ler. Não gosta de ler. É a realidade. Pergunta para mim quantos livros eu li o ano passado. Não vou falar. Já responderam. Às vezes, irmãos, nós perdemos tempo com tantas coisas, procuramos conhecer tantas coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida de bom. Mas aquilo que pode acrescentar muitas coisas boas, nós não temos tempo para ele, para a leitura da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus. Eu não entendo, mas na hora que você teve a dúvida, marca a dúvida, pergunta para o pastor, pergunta para um obreiro velho da igreja, pergunta para alguém mais já adiantado, pergunta. Entendeu? A falta de conhecimento tem sido para o diabo, irmãos, uma arma poderosa contra nós. Um exemplo, quando a pessoa é mais simples, ela não tem tanto entendimento, ela não conhece tanto de lei, é um prato feito para os espertalhões, sim ou não? Para aqueles golpistas, é ou não é verdade? É assim que o diabo faz. O diabo aplica um 7-1 dele direto. Ele aplica o golpe dele direto. A pessoa não sabe. Igual esses dias, a moça falou: vieram aí meus primos, me deram R$3.000. Sem eu esperar, me deram R$3.000. Aí me deram um papel para assinar, pastor. Eu fiz mal. Foi claro que você fez. Pode ter certeza que você tem direito a muito mais. Eles passaram o rodo, não sei como diz o povo. E foi. Aí eu falei para ela: vai no fórum, pergunta lá no fórum o que é esse papel. Aí sabe o que é, irmãos? Fizeram ela assinar uma venda da parte dela da herança, sem ela ter o conhecimento, né? E deram R$3.000 para dar um cala-boca nela. Não, para dizer que nós não demos nada, mas valia 10 vezes mais do que aquilo. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo age. Ele pega a pessoa que não tem conhecimento e passa a lábia nela. Agora, a falta de conhecimento hoje para nós aqui não é porque nós não temos ouvido, é porque não temos aplicado o nosso coração aquilo que nós temos ouvido. É porque nós não nos aprofundamos mais na palavra, não nos aprofundamos mais no ensinamento da palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, se você quer ser um vencedor, leia a Bíblia, aplique aquilo que você está lendo na sua vida. Creia naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está lendo. Jesus, ele não é um charlatão. Se ele diz que no nome dele você pode no nome dele. Se ele diz que no nome dele que você tem poder para pisar em serpentes e escorpiões, você tem o poder para isso. Amém, Jesus? Se ele está dizendo que pelas suas pisaduras você já foi sarado, creia, você foi sarado. Você tem que acreditar. Se ele está dizendo, irmãos, acredite. Amém, Jesus? Acredite. Creia.
Busque conhecer. A Bíblia... olha lá em Oséias. Deus aqui fala com o sacerdote. Você está em Mateus, vai voltando um pouquinho para trás. Você vai voltar Mateus, Malaquias, Zacarias, vai voltando para trás, Ageu, Sofonias, Abacuque, Obadias, Jonas, Obadias, Amós, Joel, aí vem Oséias. Capítulo 4, versículo 6. Pega o versículo 1 em diante. Oséias capítulo 4, versículo 1. Nós já vamos terminar já a mensagem. Mas é uma lição boa para nós crescermos na fé. Oséias capítulo 4. E se abrir no Velho Testamento é depois de Daniel. Diz assim, versículo 1 em diante. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Olha aqui, é uma contenda que Deus tem. Não há verdade, não há amor, nem o conhecimento de Deus. Apesar de nós termos Ele como nosso Deus, mas falta o conhecimento. O que só prevalece é o perjurar, é o mentir, matar, furtar, adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo, e com as ervas do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Porque tu, ó sacerdotes, rejeitaste o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que coisa forte, palavra forte. Quer dizer, visto que vocês, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, quer dizer, rejeitou o ensinamento, rejeitou o conhecimento de Deus. Deus está falando, eu também te rejeitarei. Então, é forte ou não é forte? Quer dizer, a pessoa que rejeita o conhecimento, a pessoa que não procura conhecer a Deus, ela cai, irmãos, em situação difícil, para não falar, né, de uma maneira mais forte. Porque aí o diabo ele acaba tirando proveito. O diabo acaba aplicando o golpe dele, fazendo a pessoa acreditar que aquilo que ela está sofrendo é Deus que causou, fazendo a pessoa acreditar que Deus não ama, fazendo a pessoa acreditar que aquilo é o destino dela, que aquilo é a sina dela, e daí por diante, tantas histórias mentirosas que existem por aí. Irmão, agora, se conhecêssemos a Deus, ou se conhecemos a Deus como Ele é, e conhecermos os planos dele para nós, nós não vamos aceitar ser tapete do diabo. Você não vai aceitar mais a ser tapete de Satanás. Você não vai aceitar mais a ser cauda. Não, Deus falou que eu sou cabeça. Deus me colocou por cabeça, não é por cauda. Deus me colocou para estar por cima, não é por baixo. Irmãos, tem gente que aceita a miséria como se fosse presente de Deus. Tem gente que aceita o mal como se fosse algo que Deus deu. Não, está amarrado. O que Deus dá é bom. Acredita nisso, porque é verdade. Porque dele só vem o que é perfeito. Só vem o que é perfeito. Não vem o que é mal. Amém? Então, acredite. Procura conhecer a Deus. E procura crer naquilo que você tem ouvido falar de Deus. Amém? Tenha certeza disso. Que sendo assim, você vai usufruir das coisas boas de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Nós vamos fazer a oração da fé agora. Agora vamos colocar em prática, irmãos. E eu creio, como a palavra dele diz, tudo quanto pedirdes, em nome dele, ele nos dá. Amém?
Vamos ficar em pé em nome de Jesus.